Chamados pela graça para servir com poder. Esse tema é abençoado. Esse tema ele é tirado de versículo 14 a versículo 19 de Romanos, capítulo 15. Paulo, ministro dos gentios, e ele traz uma característica ou umas características de grande importância para servir a Deus. Observa que para servir a Deus depende de algumas prerrogativas, e as quais tem que ter vinda do céu, para que sejamos bem abençoados, bem sucedidos, para que haja cooperação da parte de Deus. Somente ordenado por Ele é que possamos entrar neste caminho, ou neste ministério de servir a Deus com poder. Estaremos lendo Romanos capítulo 15, verso de número 14. Eu sou João Guimarães e você é bem-vindo aqui. Você pode deixar aí seu like, você pode fazer o seu comentário, você pode me seguir pelas redes sociais. Este canal é o canal da bênção, é o canal da Bíblia. Você pode adicionar o sininho para você receber mais mensagem. Deixa o seu like aí, faz aí um mover para que esta palavra alcance o nosso objetivo, que é levar o evangelho ao mundo. Começamos a falar em Gênesis e agora estamos aqui na carta do apóstolo São Paulo aos Romanos, tendo alcançado muitas pessoas essas ministrações. Então vamos ler junto Romanos capítulo 15 e o verso de número 14. Você pode me ajudar aí pelo seu tablet, o seu smartphone ou sua TV. Diz assim: meus irmãos, olha aí, meus irmãos. É interessante que Paulo começa chamando os crentes de irmãos. Isto já é um diferencial na vida do ministério de Paulo. Paulo considera que eles já são irmãos em Cristo Jesus. Isso é um ponto fundamental para iniciar a mensagem dentro de uma observação minuciosa nas formas que Paulo transmite a palavra. Eles, meus irmãos, eu mesmo estou convencido de que vocês estão cheios, primeiro, de bondade, cheio de instruções, cheio de capacitação para aconselhar. Então, são as três substâncias aqui, ou três virtudes que já foram alcançadas pela ministração de Paulo. Eles já foram alcançados por bondade, por saber e por ser capazes de instruir uns aos outros. Observa que Paulo começa dizendo que ele está convencido disso e não é nenhuma demagogia, não. Ele está elogiando algo que ele percebeu. Então ele diz: vocês estão cheios de três virtudes abençoadas. Vocês estão cheios de bondade. Isso faz parte do cristianismo. O cristianismo que não tem bondade precisa se converter ainda. Ele diz assim: olha, plenamente instruídos. Vocês entenderam a ministração. E de sendo capazes agora de aconselhar uns aos outros. Então, a palavra que Paulo ministrou, ela fez proeza na vida deles.
Eles se converteram em bondade. Eles entenderam e eles são capacitados em ser um discípulo de Jesus. Já podem levar a palavra, já têm condição de aconselhar. Este é o verso de número 14. Agora vou para o verso de número 15. A respeito de alguns assuntos, eu escrevi a vocês com toda franqueza, principalmente para fazê-los lembrar-se novamente deles. Então, deles quem? Dos assuntos referentes. Ele diz assim: por causa da graça de Deus, me deu, por causa da graça que Deus me deu, vírgula, e a gente vai para o 16, dizendo de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios. Observa que eu não caí de paraquedas, está dizendo Paulo. Observa que ele está dizendo eu não sou qualquer um. Observa que Paulo está dizendo eu não apareci aí aprontando, fazendo alguma coisa, atraindo pessoas pela minha eloquência ou pela minha intelectualidade ou por alguma técnica. Não. Aqui estou, vim para fazer. Sabe por quê? Porque Deus, pela sua graça, foi que me enviou. Então, foi Deus, pela tua graça, que enviou Paulo. Paulo diz, eu não fui construído por qualquer coisa. Eu fui construído pela graça de Deus. Então, é diferente de algo que se fez. Paulo não se fez. Paulo foi feito por Deus para esse excelente trabalho de ser um ministro de Cristo Jesus para os gentios. Esse foi a graça que Deus me deu. E ele segue, depois da vírgula, com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus. É uma responsabilidade, e ele traz dois títulos aqui. Primeiro, de ministro. Segundo, de sacerdote. Sacerdote é aquele que recebe do povo e transmite para o céu. Ministro é aquele que traz do céu e entrega para o povo. Paulo está dizendo, eu tenho as duas funções, não porque eu sou bom e não porque eu tenho técnica, é porque a graça de Deus me alcançou. E ele diz, sacerdotal, de proclamar o evangelho de Deus que veio do céu, eu sou sacerdote para proclamar este evangelho. Para que os gentios se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Observa que Paulo está dizendo a razão de ter me chamado pela graça, Deus pela tua graça, tem me constituído ministro, me constituído sacerdote. Sacerdote de proclamar o evangelho de Deus, para uma finalidade que eu não posso deixar de explicar, para que os gentios se tornem. Então não era eles, não era antes, mas agora através da graça de Deus, pela instrumentalidade de Paulo, eles agora se tornem uma oferta aceitável a Deus, santificados pelo Espírito Santo. Observa o tamanho da responsabilidade do apóstolo. Verso de número 14. Portanto, eu me glorio em Cristo Jesus, em meu serviço a Deus. Aqui é uma glória espiritual, não é uma soberba,
não natural, não. Aqui é uma glória espiritual. Na verdade, está dizendo, eu estou alegre em Cristo Jesus, em meu serviço, porque eu não presto um serviço a mim mesmo. O meu serviço que eu presto é para o Pai, para Deus. Verso 18, não me atrevo a falar de nada, exceto aquilo que Cristo realizou por meu intermédio, em palavra e em ação. Eu não venho aqui apresentar nada de mim mesmo. Eu só venho trazer aquilo que Cristo realizou. Logo, ele diz, não sou eu que curei, não sou eu que transformei, não sou eu que ganhei, foi Cristo quem realizou. Por meu intermédio em palavra e ação, a fim de levar o evangelho a obedecerem a Deus. Então foi assim, além de palavra, além de ele pregar, ele também agiu. Ele não ficou só dizendo, olha, ele não foi chamado para ficar no altar só pregando. Ele teve ação também. Ele foi levar aonde precisava levar. Agora o verso de número 19, ele testifica do que Deus fez através dele. Pelo poder de sinais e maravilhas e por meio do poder do Espírito de Deus. Então, sinais e maravilhas aconteciam através de Paulo, quem fizera era Cristo. Aleluia! Por meio do poder do Espírito de Deus é que acontecia sinais, maravilha. Ele não pega nada para eles, tudo ele transfere para Cristo. Assim, desde Jerusalém e arredores, o Cilírico, essa cidade era uma cidade, uma região, na verdade, na época, essa região era cerca de quase 2.000 quilômetros aonde Paulo fizera o seu trabalho. Era um círculo longe, um campo grande, aonde ele levava a palavra de Deus. Então, essa região de Cilírico, desde Jerusalém, arredor até Cilírico, proclamei plenamente o evangelho de Cristo. Este lugar era Croácia, Albânia, atual Croácia, atual Albânia, neste lugar aí. Então, eu quero dizer para você o seguinte, se a chamada é pela graça para viver com poder, você não se preocupa que Deus estará fazendo. Deus estará fazendo. Paulo diz, sinais e maravilhas por meio do poder do Espírito. Porque ele acreditava, foi Deus quem me chamou para serviço de Jesus Cristo, com a cooperação do Espírito Santo. Então, sinais e maravilhas aconteciam através do Espírito Santo. Então, havia poder, havia salvação, havia transformação apenas através de um instrumento, da instrumentalidade de Paulo, e ele não trazia nada para ele. Ele dizia, foi Deus, foi o Espírito Santo, foi através de Jesus Cristo que tudo isto aconteceu. Sabem por quê? Porque é uma chamada pela graça para servir com poder. Então, a chamada pela graça para servir com poder, o poder acontecerá. Milagres acontecerá, maravilhas acontecerá, mas tudo isso é pela cooperação do Espírito Santo de Deus. Esta palavra é às 7 da manhã para o teu coração.
estarei orando por você. Querido Deus e bondoso Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu estou aqui para louvar o teu nome e para bendizer o teu nome. Pai bendito, eu apresentei a tua palavra e venho pedir, Senhor, que o Senhor, ó Deus, alcança teu povo pelo teu poder. Alcança pela tua bondade, que a palavra possa impactar, meu Deus, corações, fluir, meu Pai, trazendo, Senhor, proeza, alegria, meu Deus, e contentamento, porque o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Amém.